Está no ar o Daily Fins, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é sábado, 13 de dezembro, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, teremos IPOs bombásticos em 2026. Em mundo, o ranking dos países mais perigosos tem Brasil no top 10. Já no Brasil, Estados Unidos retiram Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky. Muita coisa importante para a gente conversar hoje, então já fica ligado e bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, Wall Street está se preparando para um possível boom de IPOs em 2026. E não estamos falando de qualquer abertura de capital, não. A expectativa gira em torno de 3 gigantes: SpaceX, OpenAI e Anthropic. Os sinais já começam a aparecer, viu, pessoal? A Anthropic, que é rival direta da OpenAI, contratou advogados para estruturar uma abertura de capital. Já a OpenAI também avalia seu próprio IPO, embora ainda esteja um passo atrás nesse processo. Mas quem realmente roubou a cena nos últimos dias foi a SpaceX de Elon Musk. A empresa estaria considerando uma oferta pública inicial avaliada em até 1,5 trilhão de dólares, o que, se acontecer, seria o maior IPO da história. E o impacto disso para o próprio Musk seria gigantesco. Hoje a fortuna dele gira em torno de 460 bilhões de dólares, mas com o IPO esse valor poderia mais do que dobrar. Pelos cálculos da Bloomberg, a participação de 42% que Musk tem na SpaceX valeria mais de 625 bilhões de dólares. Ou seja, só com a SpaceX, nesse futuro próximo, ele já seria o homem mais rico do mundo, sem contar Tesla, xAI, Neuralink ou qualquer outra empresa que ele tem no portfólio. Agora, por que esse movimento está acontecendo agora? Essas empresas já levantaram bilhões de dólares com investidores privados e fundos, mas existe um limite aqui para esse tipo de capital. Um bom exemplo para a gente pegar é a OpenAI. Só nesse ano a empresa levantou 41 bilhões de dólares e mesmo assim deve precisar de muito mais dinheiro antes de conseguir se tornar lucrativa. Ou seja, no fim das contas aqui, o mercado de capitais volta a ganhar força como caminho natural para sustentar esse nível de crescimento. Mas quando a gente puxa o olhar aqui para o Brasil, o contraste é bem grande, né, Andrezinho? É isso mesmo. O Brasil não registra um IPO desde 2021. Desde então, o ciclo global de juros mais altos e as incertezas econômicas esfriaram completamente o mercado por aqui. Mas com esse panorama do mundo corporativo fechado, bora agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional tem alerta vermelho no Brasil. Em 2025, o país ficou entre os 10 mais perigosos do mundo, segundo o Índice Global de Conflitos. De acordo com o levantamento, o Brasil ocupa a 7ª posição global, com nível extremo de violência. Aqui o que chama atenção é que o país aparece ao lado de nações em guerra declarada, como Palestina, Mianmar e Síria, que lideram o ranking. Em outras palavras, mesmo sem um conflito armado formal, o Brasil apresenta indicadores comparáveis aos de zonas de guerra. E para entender melhor esse ranking, o estudo avalia 4 pontos principais: mortes relacionadas à violência, risco à população civil, extensão territorial dos conflitos e grupos armados em atividade. Na América Latina, o Brasil aparece ao lado de México, Equador e Haiti, todos marcados por forte atuação de facções criminosas, disputas por rotas estratégicas e fragilidades institucionais. No caso brasileiro, o relatório destaca a presença de gangues e facções que disputam o controle de territórios urbanos e de rotas do tráfico de drogas e armas. Um dos episódios citados foi a operação no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, que terminou com mais de 120 mortes. E olhando para o quadro geral, o México ficou na 4ª posição do ranking. Já o Equador deu um salto impressionante, subiu 36 posições em apenas um ano, chegando ao 6º lugar. E países em guerra como Ucrânia e Rússia aparecem no top 20 do índice. Pois é, Branco, um retrato preocupante da violência global e um alerta importante sobre a situação aqui no nosso país. Mas com esse panorama internacional fechado, agora a gente volta os olhos para o noticiário do Brasil.
Agora no noticiário aqui do Brasil, tivemos um recuo diplomático envolvendo Estados Unidos e o Supremo Tribunal Federal. O governo americano retirou o ministro Alexandre de Moraes e a sua esposa Viviane da lista de sancionados pela Lei Magnitsky. Caso não se lembre, essa lei é usada pelos Estados Unidos para punir estrangeiros acusados de corrupção ou violações de direitos humanos. A decisão representa uma mudança clara de postura de Washington em relação ao ministro do STF. Nos bastidores, um dos motivos apontados para esse recuo seria a aprovação do projeto de lei que reduz as penas dos condenados por tentativa de golpe de Estado, uma medida que pode beneficiar Jair Bolsonaro. E vale lembrar o contexto também. Alexandre de Moraes foi sancionado em julho desse ano. Na época, os Estados Unidos justificaram a medida citando justamente o processo no STF contra Bolsonaro, acusando o ministro de promover uma caça às bruxas ilegal. Agora, para entender o impacto dessa decisão, a Lei Magnitsky, criada em 2012 no governo Barack Obama, permite bloqueio de contas bancárias e bens em território americano, suspensão de vistos e restrições ao uso do sistema financeiro dos Estados Unidos. Com isso, eventuais bens de Moraes, da esposa dele e até de uma empresa do casal nos Estados Unidos ficaram bloqueados. Além disso, eles não podiam usar cartões com bandeiras como Mastercard e Visa. Com a retirada da lista, Moraes volta a ter liberdade para viajar aos Estados Unidos, manter bens no país e realizar transações em dólar normalmente. Segundo o Planalto, já havia sinais de que esse recuo poderia acontecer desde o último telefonema entre Lula e Trump. E tem mais um detalhe importante nesse contexto. No fim do mês passado, Trump também retirou tarifas de 40% sobre alguns produtos brasileiros. O movimento sinaliza um alívio nas relações entre Brasil e Estados Unidos depois de um período de tensão diplomática. Agora, com esse destaque do cenário nacional, a gente encerra a Seção Brasil e segue agora para o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin nos Estados Unidos, as ações de tecnologia lideraram as quedas pelo segundo dia consecutivo. Dessa vez, o destaque negativo foi a Broadcom, que despencou 11,43% nessa sexta, mesmo após divulgar resultados acima das expectativas. O movimento reforça um ponto importante: os investidores seguem cada vez mais céticos com os gastos elevados da indústria de tecnologia, principalmente com inteligência artificial. Nesse cenário, o S&P 500 recuou 1,07%, enquanto o Nasdaq caiu 1,69% nesta sexta-feira. Virando para o Brasil, o Ibovespa avançou 0,99% e fechou aos 160.766 pontos. O índice ganhou força depois da retirada de Moraes e de sua esposa da lista da Lei Magnitsky, como a gente citou na Seção Brasil. Entre as ações, a Vivara subiu 3,45% após anunciar Thiago Borges como novo CEO da companhia. Caso você não conheça, ele foi CFO da Smart Fit da Arezzo Co. Essa mudança acontece 5 meses depois de o fundador Nelson Kaufman deixar o cargo de chairman após sofrer um AVC, e reflete também a consolidação do controle da empresa nas mãos de Marina Kaufman, filha do fundador e hoje a maior acionista individual da Vivara. A empresa de joias vive um bom momento operacional com melhora consistente dos resultados nos últimos trimestres. E isso tem se refletido no mercado, porque no acumulado do ano as ações da Vivara sobem cerca de 90%. Atualmente, a companhia vale 8,3 bilhões de reais na bolsa. Para fechar, o dólar subiu 0,11% e encerrou o dia em R$ 5,41. No mês, a moeda americana acumula alta de 1,41%. E agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo de hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6h30 da manhã no seu e-mail, por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não. Aproveita o fim de semana e já compartilha com os amigos e com a família, até porque todo mundo merece ficar bem informado. Pô, pessoal, bom final de semana, a gente se vê na segunda no próximo episódio. Valeu, pessoal!